Olá, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos a análise à jornada desportiva pela Sampedrense, que se sagrou campeã da primeira divisão distrital de futebol da Zona Norte, depois de receber e golear o Oliveira do Douro por 3-0. De seguida passamos ao futsal. O Viseu 2001 venceu o Lessa, goleou, aliás, por 10-2 e fechamos depois no Euro 2020. Portugal vai jogar o último jogo da fase de grupos contra a França na próxima quarta-feira. Joana e Rui, olá, bem-vindos a mais um Centro Desportivo, obrigada por estarem aqui mais uma vez connosco. Começamos então, como eu disse, pela primeira divisão distrital e por isso passo aqui a palavra já ao Rui. Joana, se me permite. A Sampedrense sagrou-se campeã, Rui, e vai subir então à divisão de honra, depois de ganhar na recepção ao Oliveira do Douro por 3-0. Eu vi o jogo, estive presente nas bancadas, um jogo que já foi possível ter público, um jogo em que a Sampedrense entrou um pouco inferior, se calhar diria eu, ao Oliveira do Douro, mas teve muitas mais oportunidades de golo do que o adversário. Peço-lhe aqui uma análise a este jogo e, acima de tudo, também um comentário sobre esta subida à divisão de honra, ao escalão acima, aqui para a Sampedrense. É uma boa notícia, sobretudo para agentes de Lafões, um clube também que me diz muito, onde joguei 6 épocas, e acaba por ser um regresso ao patamar, digamos assim, em que a Sampedrense está habituado. Portanto, depois de muitos anos a jogar nos campeonatos nacionais, acabou por cair para os campeonatos distritais e da divisão de honra para a divisão onde se encontra, portanto, para a primeira divisão, e acaba por depois, este ano, e como justo vencedor, portanto, nesta última partida, a vencer o Oliveira do Douro e a assegurar o primeiro lugar deste apuramento de campeão. E com muito mérito, é um regresso meritório da União Desportiva Sampedrense. Eu acho que é onde deve sempre estar, que é acima de tudo na principal divisão da principal divisão da Associação de Futebol de Viseu. Quando não conseguir estar nos campeonatos nacionais, portanto, acho que é aqui que deve estar. É um clube que representa, acima de tudo, a região de Lafões, e a par do Oliveira de Frades e agora do Carvalhais, voltam à divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, este trio de clubes da região de Lafões, que acaba por ter derbys interessantes. E portanto acho que é de salutar este regresso da União Desportiva Sampedrense, que acaba por ser meritório, fruto da época que fez. É ainda mais satisfatório conquistar esta subida depois de uma época tão atípica como esta, para todos os clubes. Obviamente nós sabemos que foi uma época atípica, mas principalmente pela Sampedrense. O próprio treinador João frisou isso. Foi uma época com muitas dificuldades, mesmo nas questões financeiras do clube. É ainda mais satisfatório para os jogadores e mesmo para os adeptos ver o clube conquistar aqui esta subida. Sim, subir é sempre subir, independentemente das circunstâncias. Obviamente que foi uma época difícil, já a época anterior o tinha sido, quando foi interrompido, portanto, mas é sempre uma subida, e o que fica para a história é que a Sampedrense regressa à divisão de honra, com todas as dificuldades que tem, porque está a pagar neste momento o preço dos últimos anos menos bem geridos e menos bem conseguidos a nível de tesouraria, a nível de direção. As coisas não... Conheço um bocadinho a fundo a questão, as coisas não foram fáceis nos últimos anos e caíram, de certo modo, e agora obviamente que a pouco e pouco, com o trabalho que alguns ex-colegas meus estão a fazer na direção do clube, a tentar levantar, a tentar cumprir com os compromissos que foram criados nestes últimos anos de gestão, e, acima de tudo, com seriedade, a tentar levantar o clube. É meritório
Isto que aconteceu da subida à divisão de honra em campo. Agora, obviamente que o que interessa também é equilibrar as contas, que esse trabalho julgo estar a ser feito e bem feito, e portanto agora é com algum método, com alguma organização, construir a época na divisão de honra, sem grandes loucuras, lá está, seguindo este caminho que tem sido vindo a construir, que é solidificar, é equilibrar aquilo que são as contas e as finanças do clube, mas estando na divisão de honra, mais fácil é, porque agora, começando a nova época, com os adeptos a poder vir ao estádio, na questão que falei há pouco dos derbys, é sempre importante porque leva mais público aos estádios, conseguem fazer maiores resultados de bilheteira, e isso ajuda sempre também a equilibrar um bocadinho as contas, e portanto neste seguimento é sempre importante, e vejo com bons olhos, por o tempo que representei quer o clube, quer como jogador, como treinador, vejo com muito bons olhos o regresso da Sampdorense à divisão de honra, e que as pessoas que estão a dirigir que consigam mais uma vez organizar uma boa época para que não sejam surpreendidos e para que equilibrem aquilo que menos bem se fez no passado. E antes de passarem para a divisão de honra, ainda lhes falta aqui um jogo que vão jogar, penso que no próximo sábado, salvo erro, com o campeão, o primeiro classificado da Zona Sul, penso que foi o Campia, e ainda falta apurar aí quem vai ser o campeão da primeira distrital. Passamos agora ao futsal, Joana, e agora passo a bola para si. O Viseu 2001 goleou o Lessa, na reação ao Lessa, por 10 golos contra 2, foi aqui uma goleada. Foi o último jogo aqui desta fase de grupos para a subida à terceira divisão, embora ainda não saibamos aqui o desfecho da segunda jornada devido aos conflitos que houve no jogo. Não precisámos falar muito disso, até porque já foi abordado, mas falando deste jogo em concreto, é a prova de que o Viseu 2001 está rijo aqui em campo, não é, Joana? Sim, não falando daquela situação do jogo que já se falou, mas é preciso salientar que ainda está dependente dessa decisão essa que era, no meu entender, era completamente escusado, completamente, por mais difícil que o jogo tenha sido, eu acho que há que manter a frieza e a firmeza nas convicções e no gosto pelo desporto em si, não promover este tipo de situações, tanto para um clube como para outro. É o meu primeiro ponto. É de salientar que é de uma enorme satisfação ter uma equipa B, porque, no meu entender, colocamos ferramentas e colocamos o maior número de recursos para consolidar o desporto em si, a modalidade em si, e é uma linha de apoio que nós temos num trabalho comum para a equipa sénior. O melhorar desta situação toda é que é nas primeiras apostas que se faz nesta equipa B, conseguir alcançar este feito e este campeonato, que esperemos que seja favorável ainda assim, mas já foi um percurso bastante positivo até então, começando com a subida e agora com esta situação dos campeonatos nacionais. Agora vamos ver a decisão, porém é bom, é um evoluir, é o mostrar que o desporto precisa disto, precisa de ser consolidado, transformado nos recursos de uma linha mais aberta, ou seja, ter sempre esta equipa de apoio à equipa sénior, à equipa principal, coloca todo o trabalho de formação num trabalho de excelência, porque todo o processo que é acompanhado e notou-se tem estes resultados numa equipa sólida, competitiva e chegou onde chegou. Portanto, lamentar esta situação então desta equipa, esperar que o resultado e a decisão final seja positiva e dar os parabéns pelo excelente campeonato que a equipa no masculino do Viseu 2001 tem feito até então. E parabéns também por este grande resultado que conseguiram conquistar frente ao Lessa. Vamos agora falar outra vez do futebol e vamos falar do Euro 2020. A nossa seleção vai jogar o último jogo da fase de grupos contra a França na próxima quarta-feira, às 20h. Rui, comece por si. Falámos aqui da nossa seleção, vem aqui de uma derrota com a Alemanha. Marcámos 4 golos, mas perdemos 4-2. Como é que vamos esperar? Será que o Fernando Santos vai alterar muito aquilo que é o 11 inicial da seleção portuguesa frente à França?
Eu acho que sim, em relação às alterações, acho que vai ter que alterar. Não sei se vai fazer uma, duas alterações, não irá fazer muito mais do que isso, mas ele perdão, já podia ter alterado no jogo com a Alemanha, não alterou, já se nota ali algum cansaço na equipa. Que alterações é que teria feito o Rui, se fosse o Fernando Santos? É sempre complicado, lá está, falou-se muito da alteração do Renato Sanches do Bernardo Silva, mas é que é certo é que o Bernardo jogou e fez o passo para o primeiro golo, mas a nível de intensidade faltou ali muito. Falou-se também do Renato Sanches e do Bruno Fernandes, que também está um pouco mais apagado no jogo, nestes 2 últimos jogos, mas acima de tudo o que se nota é um grande desequilíbrio do momento defensivo, da organização defensiva, no momento da transição defensiva. Há ali os problemas intrasetor e intersetoriais da equipa que precisa ser resolvido rapidamente. O que me assusta foi que já tivemos esses problemas no primeiro jogo. A Alemanha causou esses problemas, esse tipo de problemas à França. A Alemanha certamente estudou bem o nosso estilo de jogo, viu as nossas lacunas, certamente que nós também estudámos o nosso primeiro jogo, estudámos também o jogo da Alemanha e também vimos os nossos defeitos e as lacunas do jogo da Alemanha, mas o que é certo é que as coisas não nos saíram bem. E a Alemanha explorou muito bem estes problemas, estas debilidades que nós temos, ali na ligação entre setor defensivo e setor intermédio e na própria organização da linha defensiva, em que quando nos provocam um erro, nós facilmente caímos nesse erro e não temos forma de colmatar. Portanto, parece-me a mim que essas alterações têm que ser feitas nestas ligações, tem que se também treinar para melhorar estes comportamentos, como somos provocados ao erro, não cedermos tanto a esse mesmo erro e não nos colocarmos de forma tão vistosa como foi este jogo com a Alemanha, em constantes situação de aflição. E o que é certo é que a Alemanha provocou isso muito bem e nós caímos nesse engodo. Acho que corrigir isso, se a correção é feita com os mesmos jogadores, se é preciso alterar para refrescar melhor uma ou outra posição, acho que vai ser feita. O Fernando Santos, o treinador, já disse isso mesmo, e de facto há mesmo que refrescar, mas não é só o refrescar, há que olhar para estas provocações que nos fazem, para que saibamos reagir da forma mais correta e evitarmos colocar-nos assim tão expostos, porque senão, perante uma França que também certamente estudou os nossos 2 jogos, como nós vamos estudar o deles, mas é preciso, acho que mais olharmos para nós, o que fizemos de menos bem, o que podemos melhorar, e olhar obviamente para as lacunas do adversário, mas a maior preocupação com aquilo que nós conseguimos controlar. E aquilo que nós conseguimos controlar são os nossos comportamentos, são os comportamentos que os outros nos podem provocar e a forma como nós temos que estar preparados para reagir. E portanto acho que é nisso que tem que se trabalhar e que o Fernando Santos certamente trabalhará. E temos pela frente um adversário de enorme exigência, dificílimo, com uma equipa soberba, que é campeão do mundo em título, perdão. Nós somos campeões da Europa em título, também temos grande polivalência, grande capacidade, temos algumas lacunas, como a própria França tem, temos que as esconder o máximo possível e aproveitar e trabalhar no erro do adversário. E acho que sim, que tem que se claramente fazer alterações. O Fernando Santos, eu acho que as 2 alterações serão suficientes, mas lá está, Fernando Santos é que os treina, com a sua equipa técnica, a sua estrutura, eles canalizam tudo ao detalhe, ao pormenor, e eles melhores do que ninguém estão melhor posicionados para tomar as melhores decisões. Num jogo que será tremendamente difícil, mas nós temos um cenário mais ou menos positivo a esta fase. Vamos ver o que é que fazem hoje a Finlândia e a Áustria, e depois também fazer o nosso jogo e esperar também o que é que faz a própria Espanha, que está na corrida também para o terceiro melhor,
e a própria Suíça. A Suíça já jogou, já está como primeiro e terceiro melhor neste momento, mas ver a questão da Espanha e da Croácia depois à frente. Bem, vendo num cenário, o pior cenário possível, acho que não perdendo por muito golos de desvantagem perante a França, podemos passar como terceiro, não é? E depois ver se conseguimos empatar, se conseguimos ganhar à França. Portanto, depois o cenário do segundo, primeiro lugar, estão sempre garantidos. Agora, acho que a principal preocupação de Portugal é olhar para dentro, olhar para as virtudes e para a qualidade que temos e, acima de tudo, para os defeitos e tentar esconder o máximo possível estes defeitos, refrescando, porque acho que há potencial na seleção para refrescar. Eu em off, antes do primeiro jogo, sendo rápido para terminar, antes do primeiro jogo eu disse que era melhor começarmos a perder. Às vezes isto é um contrassenso, mas começar a perder revela logo as nossas dificuldades e onde é que nós podemos trabalhar para melhorar, e começar a ganhar às vezes não é bom, e isso notou-se. Começámos a ganhar e notou-se logo perante um colosso que é a Alemanha, as fragilidades que temos quando somos provocados ao erro. Portanto, é bom também termos perdido aqui a meio. Temos, face do primeiro bom resultado que fizemos, temos aqui uma capacidade enorme de passar a fase de grupos. Vamos ver que resultado é que conseguimos fazer perante a França, e se não conseguirmos um bom resultado, esperar o resultado dos outros para conseguirmos passar como terceiro melhor. Rui, para também ainda depois terminar o seu raciocínio, duas perguntas para si. A primeira, em relação ao 11, o Renato Sanches no último jogo entrou depois na segunda parte, depois nos 45 minutos, e nos últimos minutos houve duas mexidas, a entrada do André Silva e do João Moutinho. Pergunto-lhe, Rui, se sentiu que a equipa melhorou com a entrada desses três jogadores? Melhorou e não melhorou, sobretudo com o Renato Sanches. O Renato Sanches entra e sofremos 2 golos. Mas a equipa depois melhora no sentido de que consegue progredir, que o Renato tem essa capacidade de conduzir, de ganhar linhas com bola. Aliás, tinha assistido isto também no primeiro jogo, quando entrou, mexeu completamente com o jogo, com o Rafa. O Rafa também entrou e está naquele terceiro golo, quarto, em que não acompanha até ao fim o jogador da Alemanha, que acaba por fazer, não sei se foi o terceiro, foi o quarto golo, agora não também a recordar. Também não sei de cor, mas estava-me a esquecer que o Rafa entrou também, sim. Mas a culpa não é do Rafa, ok? O Rafa foi o último homem que não acompanhou. A culpa vem de antes, vem do alinhamento dos centrais com o lateral, sim, do que já estava construído. Nos posicionamentos médios defensivos, porque nós fomos constantemente provocados àqueles erros e constantemente nós temos àquele erro e sofremos praticamente iguais. E faltou-nos, Rui, desculpa interromper, pressionar ainda mais a Alemanha, porque senti que a Alemanha estava sempre a fazer pressão sobre Portugal e não senti que Portugal estava a fazer a mesma pressão na maior parte dos momentos do jogo. A Alemanha estava confortável com a bola e isso não deveria acontecer, não é? Ou seja, eles tinham capacidade e possibilidade de decidir o melhor passe, decidir a melhor jogada, o melhor lance, porque não eram pressionados a decidir rápido e os espaços não eram encurtados. Ou seja, o portador da bola facilmente conseguia ter tempo para tomar a melhor decisão possível, porque não estava a ser condicionado. Pronto, isso também é outro dos handicaps que temos enquanto seleção, aquele duplo pivô, William e Danilo, as coisas não estão a funcionar da melhor maneira. Notou-se no primeiro jogo, mas conseguimos esconder, também tivemos a sorte... Um adversário diferente também, o adversário era diferente. Sem dúvida, mas também tivemos ali um pouco a sorte do jogo, que sofremos um golo, que é fora de jogo, e a seguir marcamos logo. E isto às vezes é muito importante, não é? E esconde muitas coisas, muitos pequenos pormenores. E depois também o adversário se calhar não tem a capacidade que a Alemanha teve. E a Alemanha também vinha ferida porque tinha perdido com a França e obviamente que estudou o melhor possível no nosso jogo e em desvantagem tinha que ganhar e arriscou tudo. E nós estávamos numa situação confortável, tínhamos ganho e queríamos tentar segurar ali um pouco a partida, e o que é certo é que concedemos demasiados passos, fomos pouco intensos na partida, pronto, e a Alemanha, com a capacidade que tem, colocou-nos constantemente em desafio. E nós não reagimos da melhor forma, mas isto é natural, estamos a jogar perante uma Alemanha
que também é uma seleção tremenda, dificílima, mas nós também o somos. Há que avaliar todos os quês, agora que as alterações vão ser feitas, também não tenho a mágica, nem estou do lado do Fernando Santos, eu tenho a minha opinião, o que é que eu faria de formas, eu não os treino, não estou lá. Eu só vejo, sou um observador como tantos outros, todos nós temos imensas opiniões, todos nós falássemos com cada um de nós, cada um mexia de diferentes formas. Os treinadores de bancada, não é? O Fernando Santos é que lá está, melhor que ninguém está posicionado, tem competência, tem uma equipe técnica também à volta que está a analisar e está a trabalhar nesse sentido, e depois os jogadores lá dentro é que resolvem e é que decidem. Mas certamente eu estou confiante de que vamos passar esta fase de grupos, não sei de que forma, mas vamos passar, e depois é jogo a jogo e cada jogo tem uma história completamente diferente. Esperamos todos que sim. Joana, pergunto-lhe agora a si, uma França que vem aqui sedenta para ganhar Portugal, isto depois porque a última vez que as duas equipas se encontraram, Portugal sagrou-se campeão da Europa, não é? Por isso podemos esperar aqui uma França com muita vontade de ganhar a seleção portuguesa. A vontade tem que estar dos dois lados, porque uns são os campeões da Europa e outros do mundo, portanto há um respeito pelas duas, portanto vai ser um jogo extremamente agradável, espero eu, de se ver. Tanto um como o outro vão querer ganhar, as duas seleções estão aqui numa disputa saudável em termos de apresentar o seu melhor jogo, o seu melhor resultado e sair daqui com duas vitórias. Logicamente que a França ficou, como que direi, magoada. Talvez por ter sido em casa deles, não é? E ter colocado um título em questão, mas são jogos diferentes, estamos aqui numa competição diferente, um percurso de época de todos os jogadores diferente até então, mas tanto uma equipa como a outra, neste caso, tanto uma seleção como a outra vão ter um respeito mútuo e vamos esperar que o jogo seja mais dinâmico, mais interessante do que o nosso outro jogo de Portugal. Senti ali um meio campo um bocadinho mais adormecido, passivo, sim, a precisar de apoiar um bocadinho mais o setor defensivo e criar mais dinâmica ao ofensivo. Vamos esperar para ver. Tal como todos nós, treinadores de bancada, fariam alterações, eu também o faria, mas respeito quem está lá e quem treina, e também acho, tal como o Rui, que não sei de que maneira vamos passar, mas creio que temos todas essas possibilidades. Qualquer resultado pode acontecer e dar a passagem a Portugal, lá está, como já falámos aqui, tanto a vitória como o empate, como até a derrota. Isto depende também dos resultados das outras equipas, mas o ideal obviamente será sempre a vitória, até para, se calhar, a parte moral dos jogadores estar em cima e avançarem depois com este europeu de uma outra forma. Joana, já disse que obviamente fazia outras mexidas no plantel, mas acredita, e tenho que lhe perguntar isto, acredita que o Fernando Santos vai fazer mexidas no 11 inicial? Quando ele assume perante todos que vai passar esta fase, eu quero crer que ele tenha esse pensamento. Um jogador, dois jogadores, isso eu não faço ideia como será essa alteração, essa mexida. Mas creio que sim, precisa de reforçar, a meu ver, o meio campo. Criar mesmo um apoio à defesa e uma dinâmica mais ao ataque. Não estava a resultar, porque vai-se apresentar uma França completamente ofensiva e sempre a pressionar, e o Portugal não pode errar muito porque estamos nesta fase final deste grupo. Muito bem. Joana e Rui, muito obrigada por mais um comentário desportivo. Na quarta-feira vamos estar todos, Portugal e todos os portugueses espalhados pelo mundo, com certeza a apoiar Portugal e à espera que consigam a vitória frente à França, mais uma vitória. Desta vez não temos o Éder, mas temos muitos outros jogadores que podem fazer o golo contra os franceses. Obrigada a vocês os dois por esta temporada aqui na análise à jornada desportiva. Vamos fazer uma pausa, até porque as competições estão meias paradas agora, e regressamos ao que tudo indica quando a época começar. O Centro Desportivo vai continuar numa outra modalidade
qualidade, com outro tipo de entrevistas, mas espero que vocês voltem comigo depois, quando a época desportiva recomeçar também. Obrigada aos dois. Obrigado. E uma boa tarde para vocês. E obrigada a quem nos acompanha. O Centro Desportivo continua num outro formato, mas continua para a semana.